Vou falar sobre a prevenção de edema em pacientes submetidos a cirurgias nas quais foi realizada uma remoção de estruturas linfáticas axilares, ou seja, cirurgias com esvaziamento ganglionar. Esse procedimento também é designado por linfadenectomia axilar ou celulectomia. A Sociedade Internacional de Linfologia, todos os pacientes que são submetidos a cirurgias com esvaziamento ganglionar inserem-se num grupo de risco de vir a desenvolver linfoedema, ou seja, no decorrer da sua vida têm uma probabilidade acrescida de vir a desenvolver um linfoedema e, como tal, devem ser alvo de uma prevenção. Podemos falar em alguns fatores de risco de desenvolvimento de linfoedema. Atualmente existe evidência que um dos principais fatores de risco é a existência de obesidade ou um aumento significativo do peso no momento do diagnóstico ou nas diferentes fases de sobrevivência. Outro fator de risco são as cirurgias com a remoção de um maior número de estruturas linfáticas, ou seja, cirurgias com esvaziamento ganglionar têm um risco maior do que uma cirurgia com biópsia de cancro de sentinela. A radioterapia também é considerada um fator de risco e, atualmente, existe evidência que alguns tipos de quimioterapia, nomeadamente os taxanos, também constituem um risco e uma agressão para o sistema linfático. Pensa-se que os doentes que desenvolvem linfoedema nos primeiros 6 meses após a cirurgia têm um risco acrescido de desenvolver um linfoedema crónico e também a existência de infecções subcutâneas constitui um risco acrescido de desenvolver linfoedema. Gostaria de frisar que atualmente sabe-se que um grande número de pacientes com cancro de mama que desenvolvem linfoedema podem ter uma predisposição genética que leva ao desenvolvimento do linfoedema, ou seja, o número de estruturas linfáticas que o paciente tem, a qualidade dessas estruturas linfáticas, a existência ou a ausência de trajetos linfáticos vão ser determinantes para que o paciente tenha um maior risco ou um menor risco de desenvolver um linfoedema. O linfoedema seria através da implementação do modelo de vigilância funcional que se baseia na avaliação funcional do paciente com cancro de mama, a avaliação realizada antes do ato cirúrgico e no decorrer das diferentes fases de sobrevivência. E faz parte dessa avaliação, a avaliação de perímetros ou outras formas que permitam avaliar o aparecimento de edema. Este modelo baseia-se também no reforço da aquisição de hábitos de vida saudáveis, nomeadamente tentar que o paciente faça a gestão do seu peso, que exista a prática de exercício e também, no decorrer destas avaliações, é fornecida informação ao paciente sobre a prevenção de edema. Desta forma, seria possível fazer um diagnóstico e um tratamento também precoce do linfoedema. Convém frisar que grande parte dessa informação carece de evidência científica. No entanto, a informação que geralmente é transmitida, a informação clássica, baseia-se no conhecimento da fisiopatologia do edema e baseia-se no raciocínio clínico. O paciente deve evitar aumentar a temperatura corporal no tronco e membro superior do lado da cirurgia a que foi submetido. O aumento da temperatura corporal leva a um aumento da filtração por parte dos capilares sanguíneos e isso, inevitavelmente, constitui uma sobrecarga ao funcionamento do sistema linfático. Alguns exemplos clássicos, por exemplo, evitar a realização de saunas, de banhos turcos, evitar a realização de qualquer tratamento de fisioterapia que aumente a temperatura do corpo nesse lado, evitar uma exposição muito prolongada ao sol, entre outras situações que possam levar ao acontecimento do que acabei de referir. O sistema linfático superficial pode sofrer uma obstrução na presença de um aumento de pressão muito localizada. Por esse motivo, nós sugerimos que o paciente evite situações de garrote. Vou passar a dar alguns exemplos.
Não deve retirar sangue do lado em que foi submetido a uma cirurgia, porque para remover sangue tem que se efetuar um garrote. Deve ser feito do lado oposto à cirurgia. Não deve colocar catéteres do membro superior em que foi submetido a uma cirurgia, entre outras situações que possam aumentar a pressão tecidular num ponto muito específico. Evitar o transporte de pesos suspensos no membro superior acima de 2 kg. Esta medida prende-se com uma alteração que pode existir na veia axilar após a remoção de gânglios axilares. O peso suspenso no membro superior pode acentuar a dificuldade no retorno venoso. No decorrer de uma viagem de avião com um tempo superior a 3 horas e meia, 4 horas, sabe-se que, pelo facto de existir uma diminuição da pressão tecidular, existe sempre um aumento na filtração por parte dos capilares sanguíneos e, dessa forma, no decorrer do voo, existe uma sobrecarga do sistema linfático. Como medida preventiva, aconselha-se o uso de uma contenção elástica com baixa compressão, grau 1, por forma a aumentar a pressão tecidular e, dessa forma, termos um impacto na redução da filtração. Atualmente, pensa-se que a prática de exercício é determinante na prevenção do edema. No entanto, caso seja feito exercício resistido, deve ser realizado com a utilização de uma contenção elástica de grau 1. Não existem guidelines muito específicas sobre qual a carga máxima a utilizar. Existem alguns autores que defendem uma carga máxima de 2 kg, outros autores referem que não existem restrições, no entanto, a paciente deve realizar o exercício sempre com a contenção elástica e, no aparecimento de qualquer sintoma como desconforto, aumento de volume, o exercício deve ser automaticamente parado. Para que o exercício seja realizado em segurança, deve sempre ser supervisionado por um profissional com conhecimento específico da patologia. Após uma cirurgia com remoção de gânglios axilares e também após a realização de radioterapia, existe um aumento de probabilidade de o paciente poder ter uma infecção subcutânea. Sempre que existe uma infecção subcutânea, existe uma lesão do sistema linfático e muitas vezes é neste momento que se desenvolve um linfedema. E por esse motivo é importantíssimo o paciente ter conhecimento dos principais sinais e sintomas de uma infecção subcutânea, nomeadamente a alteração da cor da pele, a presença de dor, o aumento do volume, a presença de febre, arrepios. Todos esses sintomas é importante que o paciente saiba identificar, de forma a que possa recorrer rapidamente ao médico para que esta situação seja debelada numa fase precoce. Informação que é dada ao doente sobre a necessidade de cuidados de higiene com a pele, nomeadamente na necessidade de hidratar o membro diariamente e de manter sempre pregas cutâneas secas. Evitar a todo custo a existência de um ferimento que vai constituir uma porta de entrada a uma eventual bactéria que vai desenvolver a infecção subcutânea. Por esse motivo, sempre que o paciente estiver a desenvolver atividades em que exista o risco de agressão da pele, deve fazer essas atividades de uma forma protegida, ou seja, o tronco e o membro superior do lado da cirurgia devem estar protegidos. Vou dar alguns exemplos. Se o doente estiver a arranjar peixe, deve colocar luvas. Se o doente estiver a mexer em terra, deve colocar luvas. Se estiver a cuidar de animais, deve colocar luvas. Estes são alguns exemplos. Outros exemplos práticos passarão por ter cuidado ao arranjar unhas,
ou outras atividades que possam levar a uma lesão da pele. Em caso de ferimento, o paciente deve saber que é muito importante realizar a desinfecção da área e a proteção da área o mais precocemente possível. São submetidos a uma cirurgia com remoção de gânglios axilares, devem tentar integrar estes conselhos na sua vida diária e devem viver a sua vida o mais próximo e com as rotinas mais próximas das que tinham antes da cirurgia, mas não devem viver de uma forma amedrontada. E isso é importantíssimo para que seja conseguida uma boa qualidade de vida.